Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com alguns princípios que norteiam o processo civil. E vamos falar agora também do princípio da publicidade. Veja, em regra, nós temos o quê? Publicidade nos processos. Essa publicidade, inclusive, ela é ostensiva, os advogados, as partes são intimados, né, quando há necessidade de cumprir alguma diligência, se manifestar no processo, fazer a comunicação de algum andamento, enfim, são as intimações que fazem com que o processo ande, né, ande para frente e tenha início a contagem dos prazos que faz com que o andamento ocorra. Em alguns casos, essa publicidade pode sofrer restrições para a tutela da intimidade das pessoas, já que também a intimidade ela é resguardada pela própria Constituição. Então, a publicidade pode ser mitigada em alguns casos. É comum você ir ao fórum, eu já fui juiz de família, né? E você tem lá uma plaquinha, audiência em segredo de justiça, né? Isso é comum nas causas de família, porque é algo que normalmente afeta mais diretamente ou quase que unicamente os envolvidos, não é de interesse das pessoas em geral. Mas uma demanda que não envolva questões relacionadas com a intimidade, né? Como inclusive alguns crimes relativos aí aos costumes, não é? Questão aí da um estupro, algo assim. Também a proteção de menores, né? De crianças, de adolescentes. Isso pode fazer com que haja um sigilo maior do processo, limitado apenas então às partes. Mas no geral você tem a publicidade. Então os processos cíveis em geral são audiências públicas. Você pode consultar os processos, né, os autos do processo no cartório ou, conforme o caso, pela via eletrônica, né, ou processos físicos, enfim. E tem a publicidade como regra nas demandas trabalhistas, nas demandas criminais em geral, nas demandas cíveis em geral, nas demandas de pequenas causas. Essa publicidade, ela confere assim transparência, abertura, possibilidade de as pessoas acompanharem e fiscalizarem o trabalho que é feito pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário trabalha, vamos dizer assim, com as portas abertas. Então, se você é uma pessoa do povo, né, nem mesmo sem a formação jurídica, que quer assistir uma audiência, quer assistir um júri, etc., observado os limites da sala e da acomodação, etc. e tal, você vai ter esse acesso, você vai ter essa possibilidade. Só os casos ditos de segredo de justiça é que tem essa publicidade diminuída, mitigada. Essa publicidade também existe pelo fato de que se trata da atuação pública, não é? Os serviços públicos em geral são prestados tanto pelo judiciário, pelo legislativo, quanto pelo executivo. E há, de uma maneira geral, a possibilidade sim de acompanhamento disso, de fiscalização, de verificação, até porque é de se presumir que não haja nada para ser escondido, né? Nada para ser protegido, tutelado, salvo nesses casos em que deve ser respeitada a intimidade das pessoas. Então é um direito, né, que se assegura, confere, digamos assim, mais transparência e faz com que a população possa acompanhar e saber tudo o que é feito, por que é feito. Então a necessidade de fundamentar as decisões, como nós já vimos, e a publicidade, a transparência. Hoje você entra na internet, você lê julgados, né, a íntegra dos julgamentos, inclusive em alguns casos você tem até transmissão ao vivo na televisão, no YouTube ou enfim outros meios de julgamentos que ocorrem nos tribunais, que ocorrem nos tribunais superiores também, nos estados. Então a regra geral é a
publicidade. Exceção só quando houver algum interesse superior que justifique isso, né? Uma questão relativa ao decoro ou interesse social que recomende essa não divulgação. E o exemplo eu dei: casos de família, casos envolvendo crianças e adolescentes, casos de crimes contra os costumes, né? Fora isso, os juízes devem garantir acesso às pessoas. Diferente, estamos falando de processo, hein, gente? É o inquérito policial. O inquérito policial, que não é processo, como vocês sabem, ele já se destina a fazer uma apuração, uma investigação policial para servir de base a um eventual oferecimento de denúncia. E aí sim, no processo, no inquérito policial, perdão, você não tem essa mesma publicidade. Ele funciona já mais sigilosamente, mas isso não quer dizer que, por exemplo, não haja acesso aos advogados das pessoas que estão sendo investigadas. Então, não é algo que se divulgue tanto, às vezes o êxito da investigação depende realmente de um sigilo, de uma descrição, etc e tal, mas para os advogados é assegurado o acesso, tá bom? Então, vimos aí o princípio da publicidade. Abraço.